Mix Labs, sua agência de podcasts. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui esta noite. O quarto do suicídio. Foi assim que eles chamaram o quarto 733. Como se eu já não tivesse o bastante com que me preocupar no meu primeiro dia como caloura. Nós fomos colocadas no quarto 734, então não era um dos agradáveis novos quartos do corredor sul. Nós ficamos na ala mais antiga, lá no 7º andar. Mas eu não fiquei tão chateada assim. Pelo menos eles me concederam o pedido de ficar com a minha melhor amiga. Lídia e eu passamos a maior parte da manhã fazendo a mudança. Quando a nossa orientadora passou pelo quarto, eu estava colando alguns pôsteres na parede e Lídia estava lendo. Olá, meninas, eu sou a Beth. A loira entrou cantarolando em nosso quarto. Eu serei a orientadora de vocês esse ano. Oi, eu a cumprimentei. Uau, vocês duas trabalham muito rápido, ela disse ao ver nossas camas e roupas já arrumadas. Beth pegou um dos desenhos do Cthulhu que Lídia fez durante as férias de verão. Ela virou o desenho de lado, o estudando. É o Kraken de Piratas do Caribe? Lídia encarou por cima de seu livro de forma nada simpática. Enfim, a orientadora continuou. Eu sei que esse corredor não é tão novo quanto o da ala sul, mas confie em mim, tem muita história aqui. Essa construção aqui tem quase 60 anos. Sim, dá pra ver, eu disse, olhando em volta. Os quartos são bem pequenos, né? Bem, as pessoas eram menores nos anos 50. Beth deu de ombros. Realmente, Lídia disse secamente. Bert apertou os lábios e apenas continuou ali parada, enquanto a sala se enchia de um silêncio constrangedor. Então, eu disse, o quarto do lado, o 733, né? Ele parece ser bem maior que esse. Ele já tá ocupado, ou será que poderíamos... Não, você não quer aquele quarto. Beth me interrompeu. Ocorreram 2 suicídios ali. Uma se enforcou e a outra pulou pela janela, se bem me lembro. Eles não permitem que ninguém pegue aquele quarto. De qualquer forma, eu só queria lembrá-las de que esse aqui é um andar só pra garotas, e garotos não são permitidos aqui depois das 23, tá? Antes que pudéssemos respondê-la, Beth bateu as mãos e com um rápido "foi um prazer conhecê-las", saiu de nosso quarto. Lídia colocou seu livro na cama e olhou para a porta. Eu a odeio. Você ouviu a bomba que ela soltou? Eu vou chamá-la de Beth burra. Lídia, sério? Suicídios? Ah, Becca, relaxa. Todo campus tem alguns suicídios. Sim, mas no mesmo quarto? Lídia suspirou. Sério, quem liga? Não é o nosso quarto. Sim, eu acho que sim. Virei-me para estudar a pequena janela. Você consegue imaginar escalar para fora dessa janela e pular? Você ainda estaria viva por pelo menos uns 5 segundos antes de cair no chão. Que droga, Becca! Você pode não falar sobre isso? Lídia olhou para a janela e estremeceu. Você sabe que eu morro de medo de altura e apenas tocar no assunto já me deixa toda arrepiada. A gente bem que podia mudar pro quarto do suicídio. Provoquei. Ele tem uma janela em cada parede. Ah, vai se ferrar. Ok, mas sério. Sério, cara. Seria preciso muito empenho pra se espremer pra fora dessa janela minúscula. Sim, bem, lembre-se. Aparentemente as pessoas eram menores antigamente. Lídia murmurou enquanto afastava a sua cama mais ainda da janela. Como Lídia era uma pessoa extrovertida e muito simpática, não demorou para que fizéssemos amigos. Tivemos muitas festas e nas primeiras semanas, e numa dessas, Lídia inevitavelmente conheceu um cara. Eu conhecia essa menina desde que usávamos fraldas, então já imaginava que até o fim de setembro ela estaria namorando. O nome dele era Mike e ele não tinha nada de especial. Apenas outro idiota de uma fraternidade. Depois de mais ou menos um mês naquele campus,
A sensação de novidade começou a passar. Lídia e eu passávamos mais fins de semana estudando do que bebendo. As provas estavam chegando e eu queria manter as notas acima da média, pelo menos no primeiro semestre. Uma noite, no início de outubro, eu fui acordada por um som muito alto. Eu me sentei na cama e me esforcei para ouvi-lo novamente. Lídia também estava lá acordada, tentando escutar. Mas que droga! Ela murmurou para mim. Não era incomum ouvir barulhos vindos dos corredores, uma vez que outras pessoas passavam por ali altas horas da noite. Mas aquele som definitivamente vinha do quarto 733. Aquele vazio. Isso é... Sim, Lídia sussurrou. É a janela do quarto do lado. Por insistência de Lídia, nossas janelas ficavam sempre fechadas. Não havia dúvidas de que aquele som era o som da janela do quarto 733 sendo aberta e fechada em intervalos regulares. Quem tá lá? Lídia deu de ombros. Será que tem alguém tentando nos assustar? Tipo uma iniciação? Lídia levantou uma sobrancelha. Iniciação a quê? Ah, sei lá, faculdade. Talvez seja um trote pros calouros. Quem estaria dando trote nos calouros a essa hora da noite? Eu dei de ombros. Becca, eu te amo, mas isso foi idiota. Eu joguei um travesseiro nela. Bem, seja lá quem for, vai lá e diz pra que parem de bater a porra dessa janela. Eu? Eu não vou me arriscar a ser jogada do 7º andar. Tá, bem, eu não vou. Eu sou uma aluna de artes. Você que é de ciência política. É você que tem que ir lá e estabelecer essa lei. Ah, vai se fuder. Ah, então chama a Beth burra. Não é desse tipo de coisa que ela tem que cuidar? Eu não vou chamá-la. Não coloca essa responsabilidade em mim. Tudo bem então, Lídia suspirou. Vamos tentar ignorar e dormir. Eu tenho aula amanhã às 7h30, eu sussurrei. Então vai lá e faz alguma coisa. Eu levantei da cama e bati os pés até a porta, abrindo-a de forma dramática. Caminhei até o quarto 733, onde tinha um pequeno aviso escrito quarto de armazenamento. Tem pessoas tentando dormir aqui, então, por favor, para aí de bater a janela. Nenhuma resposta. Cara, é sério. Afastei-me da porta e imediatamente percebi um problema. O quarto 733 estava trancado com um cadeado pelo lado de fora. Corri de volta para o meu quarto. O que aconteceu? Lídia perguntou. Eu nunca mais vou chegar perto daquela porra de quarto. Ele tá trancado pelo lado de fora. Eu não tenho ideia de como alguém poderia ter entrado lá. Então você tá dizendo que tem um fantasma? Lídia riu. Não, eu tô dizendo que alguma porcaria assustadora tá acontecendo dentro daquele lugar e que, por acaso, é conhecido como o quarto do suicídio. Lídia bufou e se endireitou para dormir. Você devia estar cursando teatro. Nós não voltamos a ouvir as janelas de novo naquela noite, mas na manhã seguinte você podia ver claramente que elas estavam abertas agora. Eu continuei observando as janelas do quarto 733 por uma semana e elas continuavam abertas. Às vezes, durante a noite, eu ouvia barulho de coisas rolando pelo chão. Como isso não acordava a Lídia, não quis incomodá-la contando sobre. Numa tarde, eu estava sozinha no quarto, editando alguns textos pelo computador. Eu estava de fones, mas a música não estava tão alta para me impedir de ouvir alguém batendo na porta. Pode entrar, eu disse sem tirar os olhos da tela. Passaram alguns segundos e então ouvi o barulho de alguém batendo de novo. Eu tirei meus fones de ouvido e fechei o notebook, me virando para olhar. Pode entrar. Mas que droga! A porta que dava para o corredor já estava aberta. Eu tinha deixado aberta de propósito para que Ian, um cara com quem eu estava ficando, viesse e entrasse. Eu ouvi o barulho de novo, de trás de mim, e literalmente pulei da cadeira. Estava vindo do outro lado do quarto, da porta do armário. Ele ficava na parede que dividíamos com o quarto 733. Lídia, isso aqui não é engraçado. Nada. Lídia, eu juro por Deus, eu vou quebrar a sua cara. Silêncio. Andei até a porta do armário e segurei a maçaneta. Lídia, você é uma... o quê? Sua voz veio da porta, atrás de mim. Eu soltei a maçaneta e cambaleei para trás, com os olhos arregalados.
Lídia jogou suas coisas na cama e se virou para mim, cruzando os braços. Eu sou uma o quê? Eu pensei que você estava escondida no armário. E eu respondi, envergonhada. Quê? Por quê? Porque alguém estava batendo na porta. Meu Deus, Becca! Lídia bateu a testa e caminhou até o armário. Meu Deus, Becca! Lídia bateu na testa e caminhou até o armário, abrindo. Não tinha nada além de caixas e roupas. Ela me olhou como se dissesse: o que você vai dizer agora? Eu juro. Becca, não tem ninguém aqui. Mas eu sei, eu ouvi. Nós ficamos nos encarando por um tempo, até nossa discussão silenciosa ser interrompida pela chegada do Ian. Ele imediatamente percebeu a tensão no quarto. E aí, meninas, o que tá rolando? Eu olhei de forma hostil para minha colega de quarto. Tem algo de estranho acontecendo com o quarto vizinho, mas isso não é nenhuma novidade. Qual quarto? 735 ou o vazio? O vazio, Lídia enfatizou. 733. Bem, eu não tô nem um pouco surpreso. É o quarto do suicídio, né? Nós ouvimos sobre as mortes e eu sentei na minha cama. É bem estranho. 3 suicídios no mesmo quarto. 3? Lídia levantou uma sobrancelha. Nos disseram que foram 2. Bem, foram 2 pessoas nos anos 70 e um cara uns 10 anos atrás. Ele pulou da janela. Lídia e eu estremecemos. Mesmo que para ela fosse pior, nós 2 morríamos de medo de altura. Não podia imaginar uma morte pior do que cair de um lugar alto. Eu admito que 3 suicídios no mesmo quarto é perturbador, Lídia disse em tom de desculpa. Eu ouvi que tem algo de estranho naquele quarto, Ian comentou. Tipo o quê? Ninguém sabe, mas todo ano tem uma nova teoria. Geralmente perto do Halloween eles publicam alguma coisa no jornal do campus. Mas seja lá o que for, com toda certeza não é nem um pouco amigável. Mas alguém já se matou nos quartos vizinhos? Tipo esse? Não, apenas no 733. Honestamente, eu fiquei surpreso quando ouvi que eles estavam abrindo o corredor norte esse ano. Eles disseram que éramos a maior turma de calouros em 20 anos, eu disse. Eu ouvi isso também. Sabe, vocês podem pedir para se mudar de quarto. Ian sentou-se do meu lado e eu encostei minha cabeça no seu ombro. Sim, mas eles não iam deixar a gente junta de novo, Lídia respondeu. Becca e eu somos melhores amigas há 15 anos. Nós não vamos dividir quarto com outras pessoas. Então a gente vai continuar morando aqui do lado de Satã. Eu olhei para a porta do armário novamente. Lídia deu de ombros. Pelo menos vamos ter algumas histórias para contar depois que nos formarmos. Esse não é o tipo de história que eu quero contar. Alguns dias depois, Lídia começou a acreditar em minha história do armário. Eu acordei no meio da noite com um som de alguém sussurrando. Olhei para Lídia, que já estava me encarando de olhos arregalados. Ela lentamente levou um dedo até os lábios, indicando para que eu continuasse de boca fechada. Eu ouvi atentamente, tentando entender o que a voz estava dizendo e de onde ela estava vindo, mas eu não conseguia entender nenhuma palavra. Eu saí da minha cama e fui até a cama dela na ponta dos pés. O sussurro definitivamente estava mais alto. A cama dela era mais próxima da parede compartilhada com o quarto 733. Eu escutei com dificuldade. Nunca deveria ter pego bocas de tolos. Mas que porra! Lídia chegou mais perto e encostou a orelha na parede. Os sussurros pareciam ter ficado ainda mais baixos e eu também me aproximei. De repente, houve um grande estrondo do lado. Lídia imediatamente recuou e segurou a sua orelha em dor. Tinha alguém lá. Com mais raiva do que medo, eu abri a porta do meu quarto e fui novamente até o suposto quarto vazio. Bati com força na porta, sem me importar se acordaria alguém. "Você tá de sacanagem?" eu gritei. "Essa porra não tem mais graça. Sai dessa porra desse quarto, seu babaca." Silêncio. E então a maçaneta começou a girar. Eu não sei o que estava esperando que acontecesse, mas com certeza não era isso. Eu me afastei o máximo possível da porta, me apoiando na parede atrás de mim. Quando a maçaneta tinha girado por completo, algo começou a tentar empurrar do outro lado. A porta rangeu alto, mas os cadeados a mantiveram fechada.
Eu segurei a minha respiração até que a pressão da porta diminuiu e a maçaneta voltou à sua posição normal. Notei que Lydia estava espiando com a cabeça para fora do quarto. Ela ergueu as mãos como se perguntasse: "O que aconteceu?" "Alguém se acha muito engraçado", respondi em voz alta. Ela assentiu e voltou para dentro do nosso quarto. Eu me ajoelhei e apoiei a cabeça no chão, tentando espiar por baixo da porta. Era a primeira vez que eu via o quarto por dentro. O quarto 733 era definitivamente um quarto de armazenamento. Tinha cadeiras empilhadas, encostadas numa parede e cabeceiras de cama na outra. Alguns colchões apodrecidos estavam amontoados perto de uma janela e uma espessa camada de poeira cobria tudo. As janelas eram enormes, algo que não dava para perceber só de olhar pelo lado de fora do prédio. Estavam abertas como sempre, e eu entendo como era fácil alguém pular dali. O quarto parecia estar vazio há algumas décadas, o que me deu um arrepio na espinha. A luz da lua estava me fornecendo luz o bastante para ver o quarto, mas subitamente sumiu e tudo o que eu enxergava era escuridão. Eu pisquei rapidamente, tentando ajustar a minha visão. Fechei os olhos, apertando-os, e quando abri novamente, um grande olho amarelo me olhava de volta pelo outro lado da porta, apenas a alguns centímetros nos separando. Eu gritei e acordei metade do dormitório. Não havia como negar que as coisas estavam piorando. Na manhã seguinte, Lydia e eu deixamos as papeladas com o pedido para a mudança do quarto no nosso setor e esperávamos pelo melhor. Nesse meio tempo, concordamos em nunca ficar sozinhas no nosso quarto durante a noite. Ou nós duas dormiríamos lá, ou nenhuma dormiria. Começamos a passar a maior parte das noites com os nossos respectivos namorados. Eu contei para o Ian tudo o que tinha acontecido e ele sugeriu que eu falasse com a Sociedade Paranormal do campus. Hesitante, eu marquei o encontro. Lydia e eu nos encontramos com um garoto pequeno e devidamente vestido para a ocasião especial, Craig e 4 de seus companheiros na terça-feira seguinte. Nós contamos para eles tudo o que conseguimos lembrar, todos os incidentes, não importa o quão pequenos fossem. Craig e os outros 4 membros da Sociedade Paranormal escutaram e tomaram notas silenciosamente durante meia hora. "Isso é tudo?" Craig perguntou. "Sim", eu disse calmamente. "Vocês se importam de esperar um pouco no corredor para que eu possa discutir algumas coisas com meus companheiros?" "Claro." Lydia sorriu de forma simpática e se levantou. "Tudo o que você precisar." A porta mal tinha se fechado quando Lydia bufou e revirou os olhos. Vamos. "Vamos para onde?" eu perguntei. "Você tá falando sério?" "Lydia, vamos lá, nós precisamos de ajuda. Eu tô surtando. Nós não temos passado nenhuma noite sequer no nosso quarto desde a quinta-feira passada. Isso não é algo que a gente pode simplesmente deixar pra lá." Ok. Ela levantou as mãos. "Vamos ouvir o que eles têm a dizer e depois vamos no setor de residência conferir nossos pedidos de mudança." Nós esperamos no corredor por mais 15 minutos antes de Craig nos chamar para entrar novamente. Com toda a pompa de uma reunião séria, Craig limpou a garganta e fez o seu diagnóstico. "As senhoritas estão lidando com um fantasma muito bravo." "Essa é sua opinião profissional, Craig?" Lydia perguntou. "Sim", ele gaguejou. "Um espírito vingativo." "Um espírito?" eu perguntei. Eu duvidava muito que isso fosse com o que estávamos lidando. "Sim", um dos outros meninos respondeu. "É o que os leigos chamam de fantasma." "Pelo amor de Deus!" Lydia resmungou enquanto massageava as têmporas. Confundindo a frustração de Lydia com desespero, Craig apressadamente retomou o seu discurso. "Nada temam, senhoritas. Nós iremos cuidar de vocês. É verdade que espíritos podem ser um baita dor de cabeça se vocês não sabem como cuidar disso, mas é por isso que vocês vieram até nós. Suicídios quase sempre terminam com fantasmas raivosos e eles procuram se vingar." "Se vingar de quem?" eu perguntei. "Dos outros estudantes. Talvez esse espírito tenha sido forçado a tirar a própria vida e agora atormenta os outros." Escuta, nós podemos cuidar disso para vocês agora mesmo. Tudo o que pedimos em troca é uma pequena doação para nossa sociedade." Craig continuou. "Nós, honestamente, não tínhamos percebido que aquele quarto estava com essa atividade toda. Isso aqui é muito excitante." "Ótimo. Bem, obrigado pelo seu tempo", Lydia disse enquanto segurava minha mão e me puxava para fora daquela sala. "Você quer deixar algo combinado para esse fim de semana?"
Craig perguntou. Quer saber? A gente te liga. Ela continuou me arrastando com um olhar cansado no rosto, e não falamos nada até estarmos quase chegando no prédio de administração. Aquilo foi perda de tempo, ela disse. Olha, não é que eu esteja discordando de você, mas... Becca, por favor, me diz que você não acreditou naquilo. Então, você não acha que tem Eu estava embaraçada apenas de dizer tal palavra. Parecia tão ridículo. Um fantasma? Bem, eu não tenho ideia, mas eles também não têm, tá na cara. Aquele cara não tem ideia nem do que estava falando. Abaixei meu capuz enquanto entrávamos na fila para a recepção do setor de residência. Deixa eu colocar dessa forma, Lídia continuou. Eles estão brincando de caça-fantasmas e nós estamos vivendo a droga do exorcista. Tá, eu suspirei. Então, o que você quer fazer? Continuar dormindo com nossos namorados até que sejamos realocadas? Eu só quero que isso aqui acabe logo. Lídia cruzou os braços e olhou fixadamente para a frente. Eu também quero que isso acabe logo. Mesmo que viver ao lado daquele quarto não fosse exatamente assustador, com certeza era bem incômodo. Tá, eu acho que provavelmente nós estávamos a salvo durante o dia, né? Então, desde que a gente não durma lá, deve ficar tudo bem. Nosso quarto é só do lado do quarto assombrado, afinal. E logo nós vamos mudar de quarto. Eu olhei meu relógio. Droga, são quase 2 horas. Sério? Eu tenho que ir. Mike foi aceito na Sigma Chi e a iniciação dele é hoje. Ah, sim, eu tinha esquecido. A garota na recepção acenou pra gente. Eu nem tinha percebido que chegara a nossa vez. Depois me conta como foi, Lídia disse antes de sair correndo. A garota na mesa me olhava de forma suspeita quando me aproximei. Oi, eu sou... Você é a garota que quer sair do 734, né? Ela me pegou totalmente desprevenida. Sim, uma delas. Como que você sabe? Desculpe, eu escutei vocês conversando. Eu também vi seus papéis na minha mesa outro dia e eu preciso perguntar. Por que exatamente vocês querem sair daquele quarto? Eu estava muito abatida e cansada. Não tinha nenhuma energia para pensar numa mentira. É porque tem algo acontecendo no quarto vazio do lado e está nos enlouquecendo. Barulhos, sussurros, batidas. Outra noite até vi alguém... Você viu alguém? Aham. No quarto 733. Eu olhei debaixo da porta. Definitivamente tinha alguém lá dentro. A garota cerrou os olhos para mim e depois assentiu sem nenhum motivo particular. Bem, os quartos de vocês ainda não estão prontos, mas eu coloquei como prioridade. Só que por enquanto vocês ainda estão presas. Não tem nenhum lugar para colocá-las. Eu suspirei. Já imaginava que isso ia acontecer. Meu nome é Alice, ela continuou. E olha, eu já li muito sobre os suicídios do 733 e eu acho que posso ajudar. Ou pelo menos dar algumas dicas. Sério? Eu perguntei, um tanto hesitante. Totalmente. Meu quarto é no 3º andar, 310, e eu vou estar lá às 16. Obrigada. Nós acabamos de sair da Sociedade Paranormal do campus. Não precisa dizer mais nada. Alice revirou os olhos. Pois é, então definitivamente nos veremos às 16. Ótimo, Alice disse sorrindo. No dia seguinte, nós chegamos cedo, e ela também. Contei nossa história pela 2ª vez naquele dia e Alice não teve medo de interromper com perguntas, confirmando se havia entendido corretamente e se suas pesquisas se enquadravam. Quando terminei, ela recostou-se na cadeira e suspirou profundamente. Eu não posso acreditar nisso. Ela sacudiu a cabeça. Eu sempre ouvi rumores, mas honestamente eu duvidava muito que fosse verdade. Eu posso assegurar que tudo que eu te contei é absoluta verdade. E como é agora, quando você está lá? Nós não ficamos lá durante a noite, mas de dia dá para escutar algo arranhando as paredes, sussurros muito baixos e, às vezes, ouvimos a janela se abrindo e fechando, em plena luz do dia. Mas sempre que eu olho do lado de fora do condomínio, as janelas do 733 sempre estão abertas. Alice assentiu. Bem, pelo que você disse, eu não acho que estejam em perigo.
Por mais que seja chato, vocês são simplesmente uma casualidade. Vocês só precisam ficar de fora daquele quarto. Eu bufei. Você tá de brincadeira, né? Eu nunca entraria lá. Eu sei que você acredita nisso, mas essa coisa, seja lá o que for, é complicada, é manipulativa, uma mentirosa e é mais esperta que você. Eu vou tentar não me ofender com isso. E nem deve. O que você acha que é? Alguma coisa muito antiga e muito cruel. Eu a olhei ceticamente e em seguida passei os olhos para o quarto dela. Eu não tinha reparado na decoração antes, mas dizer que Alice tinha um interesse pelo culto era um eufemismo. Eu não consigo imaginar nenhuma situação na qual eu seria levada a entrar naquele quarto. Eu sei, mas você tem que estar preparada, porque pode chegar um momento que você será induzida a entrar naquele quarto. Nós não sabemos com o que você está lidando. Essa coisa já matou 5 pessoas. 5? Eu pensava que só tinha sido 3. Sim, bem, nem todo mundo tem interesse em fazer pesquisas no mesmo nível que eu. Vamos ver. Teve a Ellen Burman em 61. Ela pulou da janela a propósito. Ela foi a primeira. Depois teve o Todd Collinsworth em 68. Ele também pulou. Marissa Grigg em 75. Essa se enforcou. E Erin Murphy em 79. Também pulou. Ah, e por último o Eric Dostin em 92. Esse se enforcou. 5 suicídios. Como a universidade ainda deixa alguém morar lá? Aparentemente, eles não deixam. Por isso que o quarto é um quarto de armazenamento. E antes? Bem, depois de alguns anos, quando todo mundo que podia ter alguma memória dos acontecimentos já tinha se formado, eles voltaram a colocar gente naquele quarto. E isso antes da internet, claro, quando os calouros não tinham nem ideia sobre os incidentes. Mas depois do último, o Eric Dostin, eles fecharam todo o corredor norte do 7º andar e construíram mais quartos no corredor sul. E o que essa coisa, sei lá, quer? Alice deu de ombros. Caos, morte, almas, quem sabe? Ninguém sabe sequer o que é aquilo. Certo, e o que nós sabemos? Nós sabemos que ela está, de alguma forma, ligada àquele quarto e parece ter uma influência mínima no lado de fora dele. Nós sabemos que todos os que morreram estavam sozinhos no momento. E nós sabemos que é uma trapaceira. Isso é tudo que sabemos. Não era o bastante. Por que você acha que elas fazem isso? Eu perguntei. Você diz as vítimas? Eu assenti. Tudo que eu sei são os boatos sobre o que está nos arquivos de evidências. Aparentemente foram encontrados textos e imagens considerados indescritíveis na época. Lá no local dos suicídios, digo. Eram coisas horríveis, cheias de pura maldade que fariam qualquer um que lesse ou as visse ficar extremamente mal. É o que dizem. E essas pessoas, elas que desenharam e escreveram essas coisas? O que quer que tenha naquele quarto as enlouqueceu. Isso aqui é assustador. Você já considerou chamar alguém para benzer aquele quarto? Deus. Bem, eu acho que vai ser um pouco difícil contatá-lo e tal. Talvez outro tipo de pessoa sagrada. Não, eu quis dizer, meu Deus, você tá falando sobre um exorcismo? Alice deu de ombros. Talvez. O rumor nos anos 70 é que isso tudo tinha começado com um jogo de tabuleiro Ouija que deu errado em 61. Sério? Não em 61. De qualquer forma, é só um boato. A única pessoa no campus que pode saber a verdade é o Tom Moen, da administração. Eu tentei falar com ele algumas vezes, mas ele se recusa a me ver. Ele estava aqui em 61? Sim, e na mesma ala que você. Nós temos que falar com ele. Eu preciso saber o que está acontecendo ou não vou ser capaz de viver o resto da minha vida em paz como uma pessoa normal. Eu acho que podemos procurá-lo pelo campus. Podemos falar com ele amanhã? Bom, nós podemos tentar. O Sr. Moen não iria nos ver no dia seguinte e nem no próximo. Nós tentamos encontrá-lo em seu horário de almoço e quando estava indo embora, mas ele sempre conseguia escapar. Ficou bem claro que o homem estava fazendo de tudo para nos evitar. Lídia e eu estávamos nos vendo pouco, já que ainda dormíamos com nossos namorados.
Eu ia no nosso quarto umas 2 vezes por dia, uma de manhã e uma de tarde. Normalmente, o outro quarto estava silencioso, mas isso não fazia eu me sentir nem um pouco melhor. Eu sempre tinha a impressão de que algo estava do outro lado da parede, me observando. Era como uma calmaria antes da tempestade. Na quinta-feira antes do Halloween, eu fui no meu quarto para tomar uma chuveirada no início da noite. Mas era pouco mais tarde do que eu ia normalmente. Eu tinha visto Lídia de tarde e ela me disse que já tinha levado um estoque de roupas para o quarto de Mike. O suficiente para até depois da formatura. Então eu sabia que estaria sozinha. Eu tomei banho no banheiro do corredor. Eu não ficava confortável no banheiro do meu quarto. E voltei para o meu quarto para trocar de roupa. Eu devia encontrar o Ian em uns 30 minutos para irmos a uma festa e queria sair dali o mais rápido possível. Como o silêncio estava me deixando nervosa, liguei meu iPod na caixa de som e coloquei AC/DC para tocar. Eu me vesti e fui para a frente do espelho para secar o cabelo. Abaixei a cabeça e passei o secador por debaixo do cabelo, tentando dar algum volume. Quando levantei a cabeça e desliguei o secador, imediatamente notei o silêncio no quarto. Mas essa não foi a única coisa que eu notei. Eu não estava mais no meu quarto. Atrás de mim estavam refletidas as cabeceiras velhas e sujas e as enormes janelas do quarto 733. Eu me virei em pânico, percebendo que eu estava sim no meu quarto. Olhei para o espelho e vi que o 733 ainda estava refletido ali. Um leve movimento atrás de mim foi o bastante para me fazer sair correndo. Eu agarrei minha bolsa e meu telefone e fugi do quarto, batendo a porta atrás de mim. Na descida do elevador, eu liguei para Alice. Eu não posso mais fazer isso, eu disse assim que ela atendeu. Eu não posso mais voltar naquele quarto, nunca mais. O que aconteceu? Eu contei tudo. Meu Deus, o que você vai fazer agora? Ela perguntou. Eu preciso falar com alguém que saiba que droga está acontecendo. Tom Owen é a única pessoa que conhecemos que esteve aqui em 61. Eu preciso falar com alguém sobre o que está acontecendo aqui. O Tom Owen, ele é a única pessoa mesmo que nós conhecemos que esteve aqui em 61? Que eu saiba, talvez consigamos falar com ele amanhã de manhã. Nós o encurralamos e nos recusamos a deixá-lo ir até que ele nos conte algo. Ele chega às 6h30 de acordo com o seu horário. Quer me encontrar perto do Starbucks? Com toda certeza. Eu tenho aula às 7h30, mas foda-se. Ok, eu te vejo lá então. Eu não era muito fã de festas, mas estava feliz de estar indo para uma hoje. Assim que chegamos, pedi ao Ian para me pegar uma bebida. Como eu não sou do tipo que bebe, ele levantou uma sobrancelha para mim. Contei brevemente o que tinha acontecido, torcendo para que ele não achasse que sou louca. Ian me deu whisky e coca. Foi a primeira dose de muitas. Por volta da meia-noite, eu saí para fumar e dar uma olhada no meu celular. Tinha uma mensagem de voz da Lídia, deixada às 23h04. Oi, Becca. Escuta, eu tive uma briga enorme com o Mike. Eu acho que a fraternidade dele decidiu que no Halloween deste ano, todos os calouros têm que passar a noite no quarto do suicídio, no nosso dormitório. Eu não consigo entender, sabe? Ele sabe tudo o que está acontecendo com a gente e ainda assim concorda com isso? Agora ele está tentando me convencer que a Sigma Chi está por trás de todas as esquisitices que estão acontecendo no quarto 733 porque estavam tentando preparar um ambiente para sua festinha de Halloween. Eu não posso. A gravação terminou e eu joguei meu celular na bolsa, irritada. Não é de se admirar que Lídia esteja brava. Isso não é bom, nem um pouquinho. Procurei o Ian e pedi para que ele me levasse para casa. Eu estava muito cansada e muito estressada e começando a ficar um pouco bêbada. Quando o alarme tocou às 6, precisei de todas as minhas forças para sair da cama. Coloquei as roupas que tinha usado na noite anterior e me arrastei pelo caminho. Alice estava lá, com um copo de café preto nas mãos. E eu imaginei que você precisaria disso. Ela riu. Ai, como você sabe? Suas mensagens. Eu te mandei mensagem na noite passada? Sim, por volta da 1h. Você me contou sobre a Sigma Chi. Ah, meu Deus, verdade. Eu tirei meus óculos de sol e abaixei o capuz. Aqueles caras são uns idiotas. Lembra que eu te disse sobre aquela coisa de ser uma trapaceira?
E se ela perturbou vocês para deixar o quarto provocativo? Você sabe, para seduzir as pessoas a entrarem. Ninguém entra lá há anos. Você consegue imaginar o quão faminta ela deve estar? Você acha que eles estão mesmo em perigo? Eu perguntei enquanto me sentava nas escadas do prédio da administração. Sim, na verdade, o único ponto que eles têm a favor é que todas as vítimas de suicídio estavam sozinhas quando morreram. Então, isso vai ficar mais fraco com todos lá dentro? Provavelmente. Nós poderíamos saber muito se soubéssemos o que é isso. E nós não podemos saber o que é isso sem saber de onde veio e por que está aqui. E é por isso que nós precisamos do Moen. Que horas ele deve chegar aqui? Teoricamente, há 20 minutos atrás, Alice disse, desanimada. Esperamos mais 30 minutos antes de aceitarmos o fato de que o Sr. Moen tinha escapado novamente de nós. Fomos até a porta da frente, esperando que conseguíssemos marcar uma hora com ele desta vez. A mulher na recepção nos olhou com frieza. O Tom não vem hoje. Aliás, nem em nenhum outro dia. Ele se demitiu ontem. Parece que vocês não poderão mais perturbá-lo. Nós não estávamos o perturbando, eu disse. Só precisávamos urgentemente falar com ele. E ainda precisamos, adicionou Alice. Bem, vocês não conseguirão nenhuma informação pessoal dele comigo. Ela disse malinciosamente e se afastou. Que droga nós vamos fazer agora? Perguntei para Alice. Sem o Tom Moen, não tem mais nada que a gente possa fazer. Alice, droga, eu não posso voltar para aquela porcaria de quarto. Bem, então, acho que é um alívio saber que suas transferências já foram aceitas. Foram? Sim, eu recebi a notícia por e-mail essa manhã. Ai, graças a Deus. Eu achei que você ficaria feliz. Então convenci meu chefe a não colocar mais ninguém no quarto 734. Muito obrigada. Só tem uma coisa. Você só vai poder se mudar na segunda. Eu consigo sobreviver o fim de semana, especialmente agora que o fim está tão próximo. Eu preciso contar isso para Lídia. Eu abri meu celular para discar o número de Lídia, mas minha atenção foi tomada pelo 1 em vermelho no canto da tela, indicando que havia uma mensagem de voz. Coloquei para reproduzir. Era o resto da mensagem da noite passada. Nem ao menos olhar para a cara daquele idiota, mas... Então eu estou indo para o nosso quarto. Não se preocupe comigo. Eu vou ficar bem. Eu estou bêbada o bastante para apagar mesmo com as esquisitices acontecendo no quarto do lado. Eu só estou muito, muito irritada. Sinceramente, eu preferiria ter que ligar com a Beth burra agora do que com o Michael. Meus pais devem ser irmãos porque eu sou tão retardado, Benson. Vamos sair amanhã. Te amo. A mensagem terminou. Que merda! Alice me deu um olhar interrogativo. Lídia passou a noite no nosso quarto. Alice se encolheu. Mas ela tá bem, né? Desde que ela não entre no 733. Ela não entrou. Eu lembrei das janelas enormes do quarto. O mero pensamento sobre elas era o bastante para manter a Lídia afastada. Então tá tudo bem. Já que não temos mais nada para fazer, quer dar uma olhada nos livros de teologia na livraria? Acho que é a única coisa aberta agora. Claro, eu dei de ombros. A minha próxima aula era só às 10 mesmo. A velhinha que estava sentada atrás do balcão da biblioteca devia ter uns 1000 anos. Senhora Stepley. Tinha olhos pequenos e aguados e sua pele parecia que estava derretendo. Mas ela era muito legal e conhecia muito bem a biblioteca. Embora tenha nos olhado com curiosidade, nos mandou na direção certa e para os livros de demonologia. Não tinha muita coisa. Nós lemos tudo o que conseguimos e muita coisa não era relevante ou não estava em inglês. Nós voltamos para sua mesa 30 minutos depois. Você tem alguma coisa sobre ocultismo? Ocultismo? Sua voz foi sumindo. Sim, nós temos. Ali à esquerda está a seção de referências. Ok, obrigada. E desculpe, eu estou com muita ressaca para usar o sistema decimal de Dewey, eu disse. Eu não acho que ela goste da gente. Alice sussurrou enquanto nos afastávamos. De gente ou do assunto que estamos pesquisando? Provavelmente nenhum dos dois. Dentro de 1 hora, nós estávamos voltando à sua mesa para pedir mais informações. Dava para perceber que estávamos incomodando porque os seus olhos se estreitaram com desconfiança à medida que nos aproximávamos. Desculpa,
Você sabe onde podemos achar algo sobre sessões espíritas, ou tabuleiros ouídias, ou... Escutem aqui, meninas. Senhora Stapler levantou de sua cadeira e nos encarou através de seus óculos. Eu realmente espero que isso seja para alguma aula. É sim, eu disse. Não é. Alice disse simultaneamente. É uma pesquisa pessoal. Pesquisa? Que tipo de pesquisa? Olha, nós não vamos usar um tabuleiro Ouija ou algo do tipo, eu disse. Eu acho bom mesmo. Senhora Stapley alisou a calça de pregas e sentou-se novamente. Porque eu não quero ter esse tipo de coisa aqui acontecendo novamente. De novo? Alice se agarrou à oportunidade de conseguir alguma informação. A senhora pareceu ficar muito desconfortável de repente e começou a mexer em uma pilha de livros que estava sobre a mesa. Nós devemos ter algo sobre sessões. Senhora Stapley, nós estamos pesquisando sobre o que aconteceu no quarto 733 em 1961. Alice interrompeu. E também sobre o que tem acontecido lá desde então. Bem, meninas, não é nenhum segredo, não é? Uma estudante cometeu suicídio naquele quarto. Algo terrível, mas não é algo inédito num campus universitário. 5 estudantes, eu a corrigi. Mas você sabe disso, não é? Alice tinha começado a falar bem rápido. Porque você parece conhecer muito bem essa história. Por favor, nos diga como você começou e talvez nós conseguimos acabar com isso. Acabar com isso? A voz da senhora Stapley ficou mais baixa, porém mais concentrada. Não seja tão arrogante, mocinha. Você não pode acabar com isso. Pessoas sempre morreram naquele quarto e continuarão morrendo. Não tem como acabar com isso. Então o melhor que você pode fazer é ficar longe. Mas talvez se nós soubéssemos como isso começou... Isso começou exatamente como você acha que começou. Mas todos os envolvidos estão bem velhos ou bem mortos agora. Apenas fique longe daquele quarto. Se concentre nos seus estudos. Eu me debrucei na mesa dela. Eu adoraria, mas veja, eles colocaram a minha amiga e eu no quarto do lado. Talvez você consiga esquecer os suicídios, mas nós não. Aquela coisa não nos deixa. Mocinha, eu nunca vou esquecer. A voz da senhora Stapley estava ainda mais baixa. Minha amiga, Ellen, foi a primeira a ser morta naquele quarto. Ela era minha melhor amiga e não tem uma noite que eu não a imagine saindo por aquela minúscula janela, com os pés descalços em cima daquele parapeito gelado e depois pulando do 7º andar. Alice suspirou. Eu lamento muito. Eu não tinha ideia. Sim, essas são velhas feridas, minha querida. Agora, meninas, eu sugiro que vocês peçam para mudar de quarto imediatamente. Ninguém deveria estar morando naquela ala do 7º andar. E isso é tudo que eu vou contar para vocês. Alice suspirou, mas resignou-se a acenar com a cabeça. Não conseguiríamos mais nada aqui. Ainda assim, foi um avanço. Pelo menos tínhamos alguma informação agora. Alice estava indo embora e eu ia segui-la, mas meus pés não se mexiam. Uma coisa me incomodava. Uma pequena palavra na história da senhora Stapley. Uma pequena palavra que de repente parecia muito importante. Senhora Stapley. Eu chamei a velha e cansada mulher. Por que você se referiu às janelas do quarto 733 como pequenas? Porque eu já as vi e elas são enormes. Querida, você está pensando no quarto de armazenamento. O quarto 733 é o do lado deste. Não. Eu gaguejei. Esse é o quarto 734. Sim, ele é agora. Quando eles construíram os novos quartos do corredor sul, eles mudaram toda a numeração do quarto para 1 a menos. Ai, meu Deus. De repente eu me senti extremamente quente e enjoada. Aquele filho da puta manipulador! Alice sussurrou para mim enquanto ficava pálida. Lídia! Atravessamos o campus correndo o mais rápido que conseguíamos, cruzando com os poucos estudantes, que ainda estavam com cara de sono, que tinham aula a essa hora da manhã. Quando a construção apareceu em meu campo de visão, eu tropecei e meu sangue congelou. De onde estávamos podíamos ver claramente que as janelas do 733 estavam fechadas.
A primeira vez e única que eu as vi assim. E a janela do meu quarto estava aberta. Corremos para a entrada, passando por vários calouros que saíam do elevador, apressados para as suas aulas. Eu apertei o 7 e as portas fecharam mais lentamente do que nunca. Encostei-me na parede tentando regular a minha respiração. Alice, como isso pôde acontecer? Eu não sei, eu não tenho ideia. Ela esteve lá a noite inteira, Alice, no nosso quarto, sozinha. Alice fez que sim com a cabeça, mas não disse nada. Quando as portas finalmente abriram, no 7º andar, nos deparamos com um corredor vazio e silencioso. Chegando, eu virei a maçaneta, torcendo para que a porta não estivesse trancada. E não estava. Lídia olhou para mim, e por um momento um reflexo cruel de esperança passou pelo rosto dela. Mas era tarde demais. No momento seguinte, ela inclinou-se um pouco para frente e caiu. Ela gritou até alcançar o chão. Alice correu para o parapeito onde Lídia estava, e eu permaneci imóvel e sem reação. Ela colocou a cabeça para fora da janela e olhou para baixo. Vários estudantes gritavam. Alice cobriu a boca com as mãos e saiu da janela, enquanto lágrimas de choque corriam por seu rosto pálido. Os gritos lá fora ficavam maiores à medida que mais pessoas viam o que restou da minha melhor amiga na calçada. Encostei-me no armário e escorreguei para o chão. Uma morte assim. Lídia morria de medo de morrer assim. Eu, distraidamente, peguei um dos desenhos que estavam espalhados por todo o chão. Era a mãe de Lídia. Ela estava morta. Peguei outro desenho. Era a irmãzinha de Lídia. Ela estava morta também. Tinha dezenas de desenhos como esses jogados no chão. Lídia esteve bem ocupada durante a noite. Quanto ao que tinha neles, eu não posso dizer. Lídia era uma artista talentosa e eu só consegui ver alguns antes de ficar nauseada. Alice estava na porta, gritando algo no corredor. Eu não sei o que ela estava dizendo, pois tudo que eu conseguia ouvir era meu próprio choro. De repente, um pedaço de papel que estava preso na porta do armário caiu e deslizou até mim. Eu o peguei e analisei por um momento. Era um desenho da Lídia também, mas não era como os outros. Era um desenho do nosso armário, do meu exato ponto de vista. No desenho, a porta tinha uma rachadura e havia algo dentro dele, encarando da escuridão. Eu deixei o papel de lado e estudei o armário. Tinha uma rachadura na porta, igual no desenho. Eu pisquei os olhos e tentei ver o que tinha lá dentro. Assim que comecei a distinguir as linhas de um longo rosto me olhando de volta, Alice puxou meus pés. Nós precisamos sair daqui. Acho que foi isso que ela disse. Nunca voltei naquele quarto. Meus pais se responsabilizaram por fazer a mudança e eu passei o resto do semestre num apartamento fora do campus. Na primavera eu me transferi para fora do estado e terminei minha licenciatura lá. Todas as noites eu sonho com Lídia se espremendo para fora da pequena janela, apoiando-se no parapeito frio, levantando-se sabendo que não há nada entre seu corpo e o terrível abismo à sua frente. Vejo-a olhar a calçada, 7 andares abaixo e perceber, embora não queira aceitar, seu terrível destino. Eu vejo o horror cruzar sua feição tão familiar. Eu escuto seu coração batendo, tentando correr por toda a batida da vida que ela deveria ter vivido, e sabendo que agora tem apenas mais alguns meros segundos. Eu a vejo me olhar, com tristeza, e então cair. Já faz 9 anos desde aquele dia, e todo início de semestre, há 9 anos, eu ligo para o setor da residência para conferir que alas do dormitório serão abertas para novos estudantes. O 7º andar permanece fechado. Este ano, acabei me enrolando com o trabalho e a vida em geral, e liguei muito mais tarde do que o habitual. Fui colocada imediatamente em espera. Setor de residência estudantil. Um homem finalmente me atendeu. Você está procurando quartos vagos? Sim. Bem, nós estamos totalmente cheios e há uma grande lista de espera, mas aparentemente você tem uma grande sorte. Não estou prometendo nada, mas talvez eu consiga te colocar num quarto. Nós conseguimos permissão esta manhã.
Permissão pra quê? Eu perguntei, receosa. Nós estamos abrindo o 7º andar.